A paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui já na nossa 7ª lição e como temos sido beneficiados com este livro maravilhoso chamado Levítico. Se você ainda não leu este livro, eu te aconselho que leia, porque ele tem muito a ver com os nossos dias atuais. A nossa lição de número 7, nós vamos falar sobre fogo estranho diante de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja bem-vindo. Eu espero que você tenha bastante proveito destas aulas neste trimestre. Eu sou Jane Martins de Souza, professora, superintendente de Escola Bíblica Dominical e me sinto imensamente feliz e grata a Deus por esta rica oportunidade que tenho de compartilhar com cada um dos irmãos e das irmãs a respeito da Palavra de Deus. É um ministério excelente e Deus tem chamado cada um de nós e nos capacitado, baseado na sua palavra, para que possamos aprender, colocarmos em prática e poder dividir com as nossas classes a maravilhosa Palavra de Deus. E eu fico imensamente feliz por todos os irmãos que têm comentado no meu canal e têm dito que tem sido uma bênção as suas escolas todos os domingos, No domingo que ele está lecionando tem sido uma bênção. E realmente eu fico muito feliz e grata a Deus por poder contribuir com estes comentários da Palavra de Deus. E você fique comigo até no final desta aula. Não temos muito que aprender, porque a Palavra de Deus nós, durante todos os anos de nossa vida, de que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos aprendendo, cada dia mais a respeito da Palavra de Deus. E eu quero confessar para os irmãos que este trimestre, este livro tem nos surpreendido e nós não seremos os mesmos quando este trimestre acabar. Eu tenho certeza que a nossa adoração, ela já é diferente e que nós seremos outros cristãos, depois deste trimestre tão agraciado. Que Deus continue abençoando os comentaristas das nossas lições e grandes homens e mulheres que Deus tem levantado para nos ensinar com os comentários bíblicos. E hoje não vai ser diferente, nós também vamos aprender bastante sobre esta lição, fogo estranho diante de Deus. Nós vamos aprender que, de maneira nenhuma, nós podemos levar fogo estranho diante de Deus. Nós vamos falar de um dos assuntos mais emblemáticos do Antigo Testamento, quando Deus manifesta seu juízo imediatamente ao pecado de alguém e estas pessoas, elas são punidas com a morte. Logo, elas pecam, elas são punidas com a morte. Algumas pessoas podem dizer, mas por que Deus foi tão cruel com Nadab e Abiú? Por que Deus deu um juízo tão terrível para eles? Por que eles não foram poupados ou foram simplesmente advertidos por causa do seu pecado? Nós vamos aprender nesta lição por que eles foram punidos com a vida. Nós vamos falar sobre 2 irmãos de uma família de 4 irmãos que tinham como pai Arão, um homem escolhido por Deus para oficializar no tabernáculo. Eles foram escolhidos por Deus para intercederem pelo povo. Eles foram escolhidos por Deus para levarem as súplicas do povo a Deus. Eles ouviam a Deus e também ouviam ao povo. Eles eram mediadores da nação quando o assunto era Deus. E Deus dotou aqueles homens de grande sabedoria, de grande conhecimento. Era uma honra para eles e para a sua tribo serem escolhidos por Deus para o sacerdócio perpétuo. Eles foram honrados diante de todas as tribos. Deus escolheu a
tribo de Levi. Era uma honra muito grande. E eles iam oficializar para sempre, né, dentre todas as tribos. Deus separou aquele povo, a nação de Israel, para ser o seu povo. E eles eram um modelo para as outras nações do que Deus queria realmente que todas as nações fossem. A quem todas as nações deveriam adorar. Eles eram um modelo de santidade que Deus queria para todas as nações. E no decorrer do tempo nós vimos que Israel não valorizou a honra, né, de ter sido escolhido por Deus para ser propriedade particular de Deus, para ser chamada menina dos olhos de Deus e representar a Deus dentre todas as nações. E quando Deus escolheu aquele povo, Deus os escolheu para serem santos. E que eles deveriam ser santos, porque o Deus que os tinha escolhido, ele é santo. Está em Levítico capítulo 20, versículo 26. Depois da morte de Arão e da morte de Moisés, ninguém seria tão honrado, ninguém mais seria tão honrado que não fosse Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão. Deus, quando separou e escolheu a tribo de Levi para este ofício, eles foram preparados e instruídos antes de começarem a oficializar de fato como sacerdotes. Todas as pessoas, né, no nosso meio também deveria ser feito assim. Todas as pessoas que forem separadas, né, para cumprir algum ministério na casa de Deus, elas deveriam ser ensinadas, elas deveriam ser instruídas para estarem aptas para ocuparem o determinado cargo a qual a pessoa foi chamada. E não foi diferente com a tribo de Levi, não foi diferente com Arão e seus filhos. Antes deles assumirem o ofício de sacerdotes, de levitas, de sumos sacerdotes, eles foram instruídos por Deus. Eles foram ensinados por Deus como eles deveriam exercer o ofício para sempre no tabernáculo. Levitas e sumos sacerdotes foram instruídos como eles deveriam exercer o seu ofício na casa de Deus. Nada deixou de ser ensinado para eles e por Deus. Deus diz a eles que todos que se chegassem a ele seria santificado e ele seria glorificado diante de todo o povo. As pessoas que se chegassem a Deus, elas precisavam santificar a sua vida para que o nome de Deus fosse glorificado no meio daquela nação. Eles não poderiam chegar de qualquer maneira, porque Deus, ele é santo. E todos que querem se aproximar com Deus, ou se aproximar de Deus, devem então santificar as suas vidas. Não podemos chegar perto de Deus, né? Nos aproximarmos dele de qualquer maneira. Isso está em Levítico capítulo 10, no versículo 3, que também é o nosso texto áureo. Atitude de quem se aproxima de Deus. A atitude de quem se relaciona com Ele é fazer com que as nossas atitudes o glorifiquem. É fazer com que o nome de Deus seja santificado. Com o nosso viver diário, é a reputação de Deus que nós revelamos às pessoas. As minhas atitudes revelam a que Deus nós estamos servindo. Nós revelamos para as pessoas com as nossas atitudes de santificação, de que o Deus que nós servimos, Ele é santo. Então, o nosso viver diário, as nossas atitudes, elas falam de Deus, né? Nós somos representantes do céu aqui. As nossas atitudes, por si só,
ele é um grande testemunho. E as nossas atitudes falam da santidade de Deus. E muitas das vezes as nossas atitudes levam as pessoas a questionarem quem é Deus. Se nós servirmos a Deus de qualquer maneira, a santidade de Deus, ela é questionada. O nome de Deus, ele é blasfemado entre as outras nações, ou entre os incrédulos, ou entre os não crentes, né? As nossas atitudes levam as pessoas a blasfemarem de Deus. Só que Deus não deixará de ser santo porque alguém decidiu viver uma vida pecaminosa e, entre aspas, finge que se aproximou dele. Mas nós não vamos glorificar a Ele com as nossas atitudes. Eu preciso ter o maior zelo com a reputação do nome de Deus, com a reputação de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quando as nossas atitudes, elas condizem com a palavra de Deus, o nome de Deus é glorificado. O nome de Jesus é glorificado. O Espírito Santo de Deus, ele é glorificado. O nome de Deus, ele deve ser honrado, glorificado e exaltado. Eu não posso, com as minhas atitudes, causar escândalo à Igreja de Cristo, ao Evangelho de Cristo, porque nós seremos punidos, com certeza. Isso não precisa ninguém imaginar que Deus mudou a sua postura em relação àqueles que não glorificam o teu santo nome e nem santificam o teu santo nome. Vamos ser punidos com certeza. A própria palavra de Deus nos diz isso. Ela nos dá uma advertência com um ai. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Está em Mateus capítulo 18, versículo 7. É mister que eles venham, mas ai de quem vem estes escândalos. E, infelizmente, muitas pessoas não temem um ai de Deus. E na oração que Jesus nos ensinou, em Mateus capítulo 6, no versículo 9, Jesus, ele nos ensina da seguinte forma. Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Esta também é a nossa responsabilidade como sacerdotes. E quando nos aproximamos dele, é que o nome dele seja glorificado em tudo que nós fazemos. Como nós podemos fazer esta oração para que o nome de Deus seja santificado, se as minhas próprias atitudes não santificam o nome de Deus? Eu não posso usar o nome de Deus de qualquer forma. Um judeu, ele treme e teme ao falar o nome do Senhor, e para não pecarem, o chamam de Adonai, que significa Senhor. E hoje nós vemos pseudo-cristãos brincarem com o nome de Deus, vulgarizam o nome de Jesus, que é o nome sobre todos os nomes, e que um dia todo joelho se dobrará diante desse nome e toda língua confessará que Ele é Senhor. Mas infelizmente, esses cristãos, entre aspas, fazem com que os incrédulos blasfemem ou zombem do nome de Jesus Cristo. Tem cristãos que contam piadas com o nome de Deus, com o nome de Jesus Cristo, contam piadas, fazendo referências ao Espírito Santo de Deus. Infelizmente, o cristão, por falta de conhecimento, tem feito com que descrentes blasfemem do nome de Jesus e que o Evangelho de Jesus Cristo caia no descrédito das pessoas.
Hoje as pessoas, infelizmente, muitas delas, não acreditam no poder de salvação que há no Evangelho, porque os cristãos estão brincando com o Evangelho e com o nome de Deus. O que entendemos disso é que o apóstolo Paulo escreveu: Deus não se deixa escarnecer. Alguns zombam de Deus com a sua vida de carnalidade, mas não ceifarão a vida eterna. Não existe um céu para cada tipo de pessoa. Existe um único céu preparado para um único povo que é santo e que com suas atitudes tem santificado o nome de Deus. Essas pessoas não ceifarão a vida eterna. Está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A pergunta para todos nós, e principalmente para os que servem no altar e que ensinam a palavra de Deus, é: como temos nos apresentado diante de Deus? Deus requer santidade de nós hoje, igualmente Ele exigia do povo no passado, lá no tabernáculo. A mesma santidade que Deus exigia dos sacerdotes ali no tabernáculo, Ele exige de nós hoje, na atualidade. Deus não levará em conta o século que nós estamos vivendo, mas a maneira, as minhas atitudes, se elas realmente glorificaram o nome dele ou não. Como foi no passado, é hoje, no nosso presente, e será sempre, porque ele não mudou. A palavra de Deus diz que nele não há sombra de variação. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ele vela pela sua palavra, principalmente para fazê-la cumprir. Está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre os privilégios de Nadab e Abiú. O que o comentarista quer nos advertir aqui com esta triste história e o final triste de jovens promissores no sacerdócio, no ministério sacerdotal? O que ele quer nos ensinar? Que não basta pertencer a uma família tradicional de obreiros para usufruir da graça divina. Aqueles dois jovens deveriam ser espelhos para aquela nação, porque afinal de contas eles eram filhos do sumo sacerdote e eles deveriam ter aquela mesma graça, aquela mesma santidade que o pai deles tinha. Eles foram chamados, separados por Deus, mas não valorizaram de coração aquela chamada. Para eles era apenas status. Eles eram vistos como nobres, eram da ascendência levítica. Deus tinha dito deles que eles seriam deles, né? Os levitas foram tomados em lugar dos primogênitos. Nós já estudamos a respeito disso. Está em Números capítulo 3, versículo 12. E, além disso, eles eram filhos de Arão, escolhidos por Deus dentre todos os levitas. Está em Êxodo capítulo 6, versículo 23 e Êxodo capítulo 28, versículo 1. Era tão importante e santa a missão designada a eles, que nem mesmo reis podiam sacrificar e entrar no Santo dos Santos. Está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 18. O rei Uzias, em sua prepotência, né, ele já achou que era tudo pela sua força, pelo seu poder, pela sua sabedoria. Ele exaltou-se em seu coração, corrompeu-se, transgrediu contra o Senhor, quando ele entrou no templo do Senhor
para queimar incenso no altar do incenso, quando isso era permitido apenas para o sumo sacerdote. Ninguém, por mais dinheiro que tivesse, poderia ter esta honra e a oportunidade de, uma vez no ano, entrar no lugar santo dos santos. E Uzias achou que, por ser rei, o seu reinado está próspero, aprovado por Deus. Ele já achou que ele poderia fazer todas as coisas. E ele ficou leproso até o fim dos seus dias, porque ele transgrediu os mandamentos do Senhor. Nadab e Abiú deveriam ser sacerdotes por excelência, mas não foram. Filhos de pastores também devem ser pastores. É o que muita gente pensa, que porque é filho de pastor, ele também deve ser pastor, ou ele é pastor, tem essa chamada. Nem todos têm esta vocação, mas são consagrados, infelizmente. E as igrejas hoje, no nosso Brasil, elas estão sendo passadas de pai para filho, como se fosse uma empresa pessoal, conquistada com seus próprios esforços e entregue a seus filhos como herança, onde a maioria deles não tem vocação, não foram chamados para oficializar no altar. E infelizmente temos visto o caos se instalar no meio cristão. Igrejas até prósperas financeiramente, mas um fracasso espiritual, que em nada glorificam a Deus, em nada santificam o nome de Deus, nem santificam o nome de Jesus Cristo. Igrejas até cheias de obras, que faz aqui, faz ali, mas o mais importante não estão fazendo, santificando o nome de Deus. Igrejas de qualquer maneira e achando que estão glorificando a Deus. Eles se esquecem que o outro sumo sacerdote, ele só poderia assumir o cargo quando o outro tinha morrido. E quando o sumo sacerdote ia morrer, olha que comunhão maravilhosa. Era tanta comunhão que eles tinham com Deus, que eles eram avisados do fim dos seus dias, para haver a troca de vestimenta. E o chamado, ele era de Deus. A escolha do novo sumo sacerdote era feita por Deus. Outro somente assumia o lugar quando o sumo sacerdote morria. Está em Números capítulo 20, versículo 23 ao 29. Isso também é fogo estranho, que está acontecendo no nosso meio hoje. Nós já aprendemos com o povo de Israel que ver milagres não faz com que as pessoas assumam uma postura correta diante de Deus. Israel viu milagres de Deus durante 40 anos. E esse tempo não foi suficiente para fazer aquele povo ser temente a Deus. Nadab e Abiú também presenciaram milagres grandiosíssimos. E isto não foi o bastante para que aqueles dois jovens temessem a Deus. Eles presenciaram a outorga da lei por intermédio de Moisés. No monte sagrado, eles viram a manifestação da glória divina e foram testemunhas oculares da aliança firmada com o povo de Israel e tantos outros sinais e maravilhas vindas da parte de Deus. Mas aqueles dois jovens preferiram não crer. Está em Êxodo capítulo 24, versículo 1 e do versículo 8 ao versículo 10. No segundo tópico, nós vamos falar sobre fogo estranho no altar. A palavra de Deus, ela nos adverte e diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. E em Eclesiastes capítulo 8, versículo 12, está escrito
que bem sucede a quem teme a Deus. Diante de tudo, nós nos perguntamos: o que levou dois irmãos, testemunhas do chamado, depois de serem ungidos diante de toda a nação, depois de tanta honra que Deus lhes concedeu a eles, desobedecerem às ordens divinas, ignorarem a Deus e fazerem o que não convinha a eles e o juízo de Deus? O que levaram eles a não temerem a Deus, a não temerem o juízo de Deus? Aquele povo era testemunha de que Deus mandava o juízo imediatamente. O que será que passou na cabeça daqueles dois jovens? Por que dois irmãos se juntaram para pecarem contra Deus? Por que não apenas um pecou contra Deus? Por que decidiram errarem os dois juntos? Um podia ter aconselhado o outro a não fazer aquela loucura, mas em comum acordo eles decidiram por pecar. Quem podia oferecer incenso que não fosse o sumo sacerdote? O altar para queimar o incenso, ele ficava antes da cortina do Santo dos Santos. Apenas uma cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o altar do incenso, ele ficava antes do lugar santíssimo. E todas as manhãs, Arão queimava o incenso, quando ele ia colocar as lâmpadas em ordem. E à tarde, o sumo sacerdote, isso era a função dele, ele fazia o mesmo ritual. Isso era um sacrifício diário. Ele tinha que acender as lâmpadas, colocar o incenso de manhã para queimar, e à tarde o sumo sacerdote fazia a mesma coisa. Ele não poderia oferecer um incenso estranho. Até a fórmula do incenso Deus entregou para Moisés. Ela era feita especialmente para Deus. Deus adverte que ninguém poderia usar aquela mesma fórmula do incenso para si mesmo, porque aquele incenso, ele era santíssimo. Aquele perfume, ele era santíssimo. Está em Êxodo capítulo 30, versículo 1, versículo 6, versículo 7 até o 9, e do versículo 34 ao 38. A queima diária do incenso, ela representa as contínuas orações do povo de Deus. O altar do incenso, ele não podia ser profanado, com a pena da pessoa que fizesse isso ser extirpado do meio da congregação. E foi isso que aconteceu com Nadab e Abiú. Ninguém sabe ao certo onde eles entraram com o incensário e com fogo que eles mesmos colocaram, que não era o fogo do altar. Ninguém pode falar com exatidão. Eles ignoraram que Deus estivesse em todos os lugares. Eles achavam que Deus só estava presente quando o fogo estava sobre o tabernáculo. Eles esqueceram que Deus, ele é onipresente e que ele está em todos os lugares. E que em todos os lugares, nós como sacerdotes, precisamos santificar o nome de Deus. Deus, quando recebia uma oferta, um sacrifício, como resposta de aceitação, fogo saía de diante de Deus e consumia todo o sacrifício. Como também foi no caso do profeta Elias com os profetas de Baal. Deus não tolera fogo estranho. E como resposta, Deus enviou o juízo imediatamente. Será que eles imaginaram que por serem filhos do sumo sacerdote, da linhagem levita, eles podiam profanar o tabernáculo e que nada lhes aconteceria?
Deus nos trata segundo as nossas obras. E não porque somos filhos de pregadores e de pastores, nós teremos um tratamento diferenciado. Cada um de nós responderá pelos seus atos. E nada disso nos poupará naquele grande dia. A história relata filhos de sumos sacerdotes que também foram punidos por sua desobediência. E o sumo sacerdote também foi punido por permitir que seus filhos se tornassem execráveis e não os corrigiu, como foi no caso do sumo sacerdote Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 36. Deus não poupará ninguém. Quando nós lemos a história, nós sabemos que Deus não poupará ninguém, salvo se alguém pecar por ignorância, o que não foi o caso de Nadab e de Abiú. Que profanar o teu santo nome. Deus não poupará ninguém, a não ser aquela pessoa que agiu por ignorância. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e profanarem o nome dele e não se arrependerem dos seus pecados, também não será poupada esta pessoa. A Bíblia diz que eles levaram o incensário deles, o que não estava certo. O fogo, ele não poderia vir de outro lugar que não fosse do altar do holocausto. Está em Levítico capítulo 16, versículo 12 e 13. Alguém pode dizer: fogo é fogo em qualquer lugar. Brasa é brasa, seja onde ela estiver. Não no caso de Deus. Não no caso que estejamos desobedecendo a palavra de Deus. E eles não eram ignorantes a respeito dos rituais. Quando, uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele adentrava o Santo dos Santos, Deus manifestava a sua presença. E a fumaça do incenso, ela adentrava por através da cortina, o lugar santo dos santos, e a presença de Deus era encoberta por esta fumaça, para que Arão não o visse e não morresse ali no lugar santo dos santos. Eles se esqueceram destes detalhes, ou fingiram que não sabiam destes detalhes. O dever do sacerdote era santificar o nome de Deus, e eles fizeram o contrário com a sua atitude. Eles profanaram o nome santo de Deus, e com aquela atitude deles, leviana, eles fariam com que os demais também se encorajassem e Deus não seria mais reverenciado naquela própria nação. Eles foram punidos por Deus para servirem de exemplo àquela geração e à nossa geração também na atualidade. Provavelmente eles estavam bêbados, visto a ordem que Deus dará depois que eles morreram. Está em Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Aí, depois da morte deles, Deus dá esta ordenança para eles, que nenhum deles fizessem uso de bebida forte ou de bebida alcoólica. Também em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo descreve esta mesma situação. Que não era para que os sacerdotes, nenhum levita, fizesse uso de bebida alcoólica. E eles foram queimados ali mesmo. Saiu um fogo de diante o altar de Deus e os queimou e os consumiu ali mesmo. Foram todos dois queimados por dentro. Eles que deveriam ensinar a lei ao povo, não levaram a sério os mandamentos divinos
E hoje o que temos visto de homens e de mulheres que buscam seu próprio interesse no reino de Deus e que também não levam a sério a santidade de Deus e muito menos os mandamentos divinos. Igrejas oferecendo fogo estranho a Deus, um evangelho que não é o evangelho anunciado por Jesus Cristo, um evangelho sem renúncia de pecado, um evangelho sem santificação, centrados apenas no prazer pessoal, na prosperidade financeira, em cultos de oba-oba, líderes com a vida de qualquer maneira e insistem ainda em ministrar no altar, onde não há mais adoração. Nós falamos na aula passada da essência do culto, né? O mais importante no culto é adorarmos a Deus e hoje as pessoas não estão preocupadas em levar, né, no seu culto a genuína adoração, onde o arrependimento não é mais pregado. A santificação não é mais um tema que agrada a maioria das pessoas. Assim como Nadab e Abiú queriam modificar o culto, a forma de adorar a Deus. Hoje muitas pessoas também têm modificado a forma de adorar a Deus, levando fogo estranho, né? Inovações para dentro da casa de Deus, não importando de onde venha o fogo, mas que tenha fogo dentro dos cultos, não importando de onde é a brasa, mas que tenha brasa dentro do culto. As pessoas não estão preocupadas se o fogo é estranho ou não, se as inovações vêm da parte de Deus ou não. Já perdemos há muito a essência dos nossos cultos e a real forma de adorarmos a Deus. Há quem diga, interpretando 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde está escrito que onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. As pessoas interpretam erroneamente esta passagem, né? Onde há o Espírito de Deus, não há confusão, não há bagunça, não há oba-oba. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Liberdade não é anarquia, não é um culto corrompido, mas é a libertação dos cativos, né? Hoje os pregadores, eles querem correr a igreja toda, pregando e fazendo barulho, e manda você profetizar para o seu irmão que está do seu lado, e manda você abraçar o irmão que está do seu lado, e manda você profetizar para o seu irmão, ele profetiza para você, para que venha fogo, né? Para que a brasa acenda de qualquer maneira. E nós sabemos que isso faz parte de um culto corrompido. É um fogo estranho que estão apresentando na casa do Senhor. A verdadeira liberdade é quando um pecador se converte nos nossos cultos e se rende aos pés do Senhor. Pessoas sendo libertas das garras do diabo. Quando o laço quebra, aí sim o Espírito Santo está atuando em nosso meio e há liberdades de vidas. E nós somente somos libertos quando obedecemos ao Espírito Santo. E aí sim, a sua presença, ela é real em nossas vidas. No terceiro tópico e último, nós vamos falar sobre luto no santo ministério. Você já se colocou no lugar de Arão? Nós, alguma vez, já nos colocamos no lugar de Arão? Tentamos imaginar a dor daquele pai que no mesmo dia ele perdeu 2 filhos e ele não pôde chorar. E não pôde fazer o que a lei permitia que eles fizessem, né? Que o luto permitia que eles fizessem. Rasgar as suas vestes, cobrir-se de saco e cinza e chorar e lamentar o seu morto. Arão não pôde fazer. Quem mais amamos que não sejam os nossos filhos? Agora eles estavam com o óleo da unção, eles não podiam tocar em mortos,
mesmo com aquela sentença de morte, 2 cadáveres dentro da tenda da congregação, eles não podiam tocar no corpo, ele não podia tocar no corpo dos seus filhos, ele não podia fazer o sepultamento dos seus filhos, ele não podia chorar a morte dos seus filhos. O que nós aprendemos com isso, com Arão? O que nós podemos tirar para nossos dias hoje? Arão sabia, ele tinha a convicção de que o que Deus tinha feito era o justo e o certo. E quando Deus nos corrige por causa dos nossos erros, nós devemos continuar adorando a Deus. Foi o que Arão fez. Ele sabia que os seus filhos foram punidos porque desobedeceram a Deus, porque não santificaram o nome de Deus. E nós devemos aprender com os erros dos outros e com o acerto dos outros. E Arão, mesmo vendo seus filhos sendo punidos por causa da sua desobediência, ele continuou adorando a Deus e confiando que Deus sempre faz e fez o melhor e o certo. Nós temos que ter convicção disso. Quem pode contender com Deus? Quem pode arguí-lo e dizer que ele não fez o certo? Quem pode fazer isso? Nem os cadáveres eles não puderam tocar para tirar para fora da tenda. A glória de Deus, a santificação, eles valorizaram isso. Arão suportou a sua dor por amor a Deus e à sua lei. Nosso comentarista diz que certos tipos de luto servem apenas para enfraquecer a igreja e dispersar o povo. Tem perdas que elas são irreparáveis, mas a obra de Deus, ela não pode parar. Nenhum de nós somos insubstituíveis. E às vezes, quando um obreiro ele é deslocado para um outro lugar, muitos membros agem como se estivessem de luto, rebelam-se, fazem motim, racham a igreja ao meio, aí começam a acontecer as divisões. Muitas das pessoas deixam de frequentar os cultos como retaliação, porque não concordaram, com aquilo, com a saída do obreiro. Não aceitam a vontade de Deus, que é soberana. E com Davi, devido a seu pecado e por ser um pai permissivo, ele colheu frutos muito amargos como consequência do seu pecado. E ele não olhou para os seus antepassados. E quando seu filho Absalão morreu, ele ficou chorando, lastimando a sua perda. E Joabe teve que tomar uma posição e disse-lhe que se ele não reconsiderasse a sua postura e se alegrasse com o povo, o seu reino seria dividido. Está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1 a 7. Davi, ele conhecia a história do Levítico. Ele conhecia a história dos seus antepassados, mas ele não queria seguir o exemplo de Arão, continuar adorando a Deus, santificando o nome de Deus e reconhecer que tudo o que Deus faz é certo e justo. A dor destes 2 pais eram iguais. Perderam seus filhos no ato da rebelião deles. Exatamente quando eles estavam pecando contra Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e não ofereçamos, como muitos fazem, fogo estranho. Eu não posso levar fogo estranho ao culto de adoração a Deus. Tudo que é consagrado a Deus é santo e nós temos que ser consagrados a Deus. A nossa vida, as nossas atitudes, elas devem glorificar o nome de Deus e que o nome de Deus seja santificado. Não podemos ser mortos exatamente no momento
da nossa rebelião. O nosso dever é santificar o nome de Deus. E a obra de Deus não pode parar por causa das nossas questões pessoais. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu confesso para os irmãos que eu achei essa lição maravilhosa e que ela falou muitíssimo ao meu coração e na minha vida também. Espero que essa lição também fale grandemente na sua vida e no seu coração. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, para todas as irmãs que com carinho têm estado aqui no meu canal todas as semanas, né, me ajudado em oração. Cada comentário mais carinhoso do que o outro, e só a eternidade para pagar tanto carinho. Eu quero dizer particularmente que eu amo cada um dos irmãos que estão aqui e quero ajudar sempre com os comentários das nossas lições e que nós possamos ser edificados com a palavra de Deus. E eu te espero aqui na próxima semana, onde nós já estaremos na lição de número 8. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês.